Essas crianças que morreram em Blumenau e outras tantas do mundo, que a gente vê todo dia, as crianças que são estupradas a cada segundo. Nós, pais, vinculados ao credo católico, cristão, seja lá o que for, já que a vida é tão violenta, a gente ensina aos nossos filhinhos, desde tenra idade, para que eles se sintam mais confiantes pelo fato de estarem vivendo no meio de uma loucura como essa. A oração do santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, blá, 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 blá. Nós, humanos, precisamos desse tipo de autoengano ou de ilusão. Porque na nossa inocência, e aqui eu já não falo mais da inocência só das crianças, eu falo da inocência terráquea de adultos como nós, que trazemos da nossa infância as raízes de um romantismo que só existe na condição da natureza humana, porque, infelizmente, a natureza, sem ser humana, ela é totalmente violenta, porque todas as espécies que nela surgem tendentes à violência. Todos nós somos necrófagos, no sentido de que comemos cadáveres e achamos isso normal, mas na nossa inocência e no nosso romantismo a gente não quer enxergar coisa desse jeito, e então a gente disfarça, e essa arte da inocência, de disfarçar, de fazer vista grossa para que a gente não tenha que conceituar de forma tão dura alguns aspectos da vida, né? Nos levou a criar uma série de certezas, certezas essas que não são necessariamente comprovadas. Nós, humanos, para podermos manter alguma fé no ato de ter que enfrentar a vida, nós criamos a fé religiosa para suportar a fé, dar suporte à fé de ter que existir a cada segundo, ter razões para acordar de manhã e sair procurando emprego, e não se tornar alguém violento, alguém desonesto, alguém corrupto. Então, o heroísmo de homens e mulheres que, ao longo da vida, fizeram, fazem e continuam a fazer isso, se reinventando para poder suportar e tocar a vida, mas sem cometer iniquidades. Né? É impressionante como somos ainda muitos preocupados com algum padrão de dignidade pessoal. Eu digo impressionante porque há um grupo muito maior que já não está nem aí com nada disso. Mas qual o drama? O drama é que nós continuamos acreditando que mesmo a vida tendo se tornado distópica, está tudo dando errado em todos os países, para todas as etnias, para todas as nações, as coisas não funcionam, as democracias estão todas se ferrando, um monte de gente surgiu do nada e defende ditaduras violentas, e só pode existir quem for igual a ela, quem não for tem que ser liquidado. Isso é uma coisa totalmente maluca, mas assim, nós ainda somos tão inocentes, tão inocentes, tão inocentes, que não abrimos mão da certeza de que Deus, um Deus perfeito, em todos os seus atributos, existe, e que ama e cuida de cada um de nós, e que está no leme, está no comando da vida. E o que é que esse tipo de crença nos transformou? Talvez tenha nos transformado, dirão alguns, em pessoas melhores, porque na hora em que você acredita em Deus,
Você tem medo de ser punido por ele. Sem o temor a Deus, não é possível a vida na Terra, dizem muitos religiosos. Respeito. Por algum tempo, eu pensei dessa forma, ao tempo da formação da minha personalidade, recebendo dos irmãos maristas, estudei minha vida inteira em colégio marista, e guardo com muito carinho toda a formação católica que recebi, mas, ao tempo em que fui formando minha personalidade, eu fui imitando Nietzsche com o martelozinho do meu código filosófico pessoal, fui quebrando todas as certezas que me foram jogadas, como sendo sagradas e que eu tinha que acreditar, e fui preferindo construir por mim mesmo, certo ou errado, o meu próprio código de existência, e foi quando eu percebi como eu era inocente em acreditar no Deus, no tipo de conceito de Deus, que todo mundo ao meu redor, as pessoas que eu amava e amo, cultuavam. E foi quando eu comecei a ser alguém solitário no campo dessas reflexões, ainda que espíritos invadiram a minha vida e também repetiam essa obviedade de que há um Deus, etc, etc. Eu penso que há um Deus. Se meu corpo for morrer daqui a um segundo, esse corpo talvez morra com registro sináptico de que o eu que nele se hospeda, que é esse Rogério aqui que vos fala, pensa ter certeza, coisa que eu não gosto de ter, porque eu não sou dado a ter certezas, de que Deus, um ser que se aproxima disso que nós humanos imaginamos ser Deus, de fato existe. Por quem eu, na minha condição humana, tenho um profundo respeito pela imanência da pureza que desse ser, eu sei ou penso saber, dele é emanada, e que fora dessa pureza nada existe. Mas me dói loucamente ver no âmbito dessa imanência tanta tragédia, tanta dor. E se fosse só de adultos, a vista grossa ficaria mais fácil. Mas quando eu vejo crianças, animais irracionais, quando eu vejo figuras vulneráveis sendo tratadas assim pela chamada providência, a ausência de um Deus que ama, é perfeito, mas que não cuida, porque ele deixa tudo isso acontecer. Ah, não, mas não é ele, é o ser humano que é malvado, é o diabo, é o demônio. Seja lá o que for. Se esse Deus é, entre aspas, Deus, ele é o responsável. Não tem como não ser. A não ser que não seja um Deus plenipotenciário, vamos assim dizer, dos seus atributos, ou seja lá o que for. Então, o que seria o fim da inocência terráquea? É porque durante milênios e séculos, todos nós fomos condicionados a suportar a vida, a viver a vida, mas ancorados nessa certeza que a nossa inocência da natureza humana, nela foi incutida de que esse ser existe e assim, 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 ele cuida de todo mundo. Mas qual é o drama? O drama é que várias vezes o experimento humano já teve em perigo, todo tipo de atrocidade já aconteceu e continua a acontecer a todo momento, e ninguém nunca agiu, a não ser nós mesmos, os humanos que estamos aqui na Terra, que bem ou mal tentamos construir algum tipo de vida em sociedade, um padrão minimamente civilizado. Fora isso, não há presença de absolutamente nada que esteja além da condição humana, demonstrando estar preocupado ou agindo ou atuando nesse sentido.
Quando o Papa Bento XVI entrou em Auschwitz e, vendo tudo aquilo produzido na Segunda Guerra Mundial, e ele se perguntou como é que Deus permitia ter acontecido tudo aquilo, o Papa ali estava demonstrando a crise de fé, mas não é fé, é crise de racionalidade. Porque pela fé a gente se engana o tempo todo, mas racionalmente você não consegue fazer vista grossa o tempo todo. Então, nesse ponto, a inocência do ser humano cai por terra. E a minha se foi há muito tempo. E foi quando eu decidi estudar a fundo isso, continuo estudando, e comecei a discordar dos próprios amigos espirituais, dizendo que eu não concordava com o modo romântico como os espíritos, através de muitos médiuns, continuavam semeando esse tipo de certeza, mas que mantinha todos numa inocência que era inconsequente. Por quê? Porque enquanto nós humanos formos condicionados na nossa inocência a achar que Deus vai resolver tudo no final, nós nunca despertaremos em nós mesmos as nossas responsabilidades, os nossos potenciais, porque a gente sempre vai estar se desculpando e transferindo para Deus, para Jesus, para Maomé, para papas, para bispos, espíritos, ateus, o que for, responsabilidades que pertencem ao âmbito da cidadania de cada um de nós. Qual é o drama? O drama é que hoje nós estamos vivendo dias distópicos, em que tudo dá errado. E o tudo dá errado aí passa desde essas tragédias todas que a gente estava analisando, a o fato de que nós estamos na iminência de uma terceira guerra e a coisa está muito perigosa e é quase que inevitável. Se quiserem, a gente conversa sobre isso depois. E quando e se tudo isso cair-nos sem maiores avisos sobre os nossos ombros, o final da nossa inocência vai ser olhar para os céus, em pleno sofrimento, e esperar. Cadê? Cadê Deus? Alguém fez? Aí, talvez, nesse ponto, a gente compreenda que, mesmo existindo um Deus, mas o modo humano de entender as coisas, e para o modo humano, quem ama, cuida, esse Deus que nós imaginamos ser perfeito, amoroso, mas ele não cuida. E esse é o fim da inocência terráquea. Porque nós fomos condicionados a acreditarmos nisso tudo. Mas, se nós associarmos guerra nuclear, ainda que pontuada em algumas regiões do planeta, mas depois a desgraça geral, problemas ambientais, falência do sistema financeiro mundial. Se nós associarmos tudo isso a questões viróticas, a questões pandêmicas, e ao fato de que ninguém vai fazer nenhum milagre, vocês acham que as gerações futuras que vão nascer na Terra, caso exista isso, essas gerações vão ser inocentes, como nós fomos até agora, como até agora nós estamos sendo? Não. E é isso que na espiritualidade já se sabe. Que quem for nascer, as gerações futuras, que vão se sucedendo aí no palco planetário terrestre, as gerações futuras poderão padecer de uma série de defeitos, mas não poderão ser inocentes como nós somos. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que em décadas, 40, 50, 60 anos no máximo, ou as religiões da Terra encontram outro blá, 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 outro blá, 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 seja lá o que for. A teologia religiosa cuida de ser mais eficaz nos seus postulados,
ou as gerações futuras não vão dar a mínima atenção a nada do que for religioso, porque isso está falido. E quanto mais dolorosos forem os dias que nós vamos viver, mais e mais essa inocência terráquea esse véu vai ser descerrado, e nós que somos parte dos contaminados, vamos olhar uns para os outros, os que sobrarem, vamos tentar viver de forma digna, ou chegar até o dia da morte e enfrentá-la com alguma dignidade e algum sorriso na face, porque nós humanos embelezamos até a morte com a nossa beleza. Mas, se houver gerações humanas no experimento biológico que se segue na Terra e em outros mundos onde a humanidade vai ser especiada, ninguém vai ser mais inocente. É por isso que eu fiz algumas palestras com esse título, apenas me recusei a escrever livro com esse título, para não ser muito mais desagradável no aprofundamento dessas questões. Por quê? Como aqui estou falando sobre isso, vejam, não tem como se tratar disso de forma agradável. Alguns de vocês poderão dizer, não, mas isso é um absurdo, Deus vai resolver tudo, esse velho aí não tem fé, ele não acredita. De fato. E por isso eu peço que vocês não tomem como verdade o que aqui está sendo dito, é só reflexão, mas observem o mundo à volta de vocês, tirem as lentes da infantilidade e da inocência. Ah, não, mas minha vida está boa. A minha vida está maravilhosa, cara pálida. A nossa vida é maravilhosa, mas a vida de muita gente não é. É um sofrimento atroz, é um processo muito complicado. Mas o que são dias dolorosos? É porque quem tem vida maravilhosa pode, de repente, perder essa condição de ter uma vida maravilhosa, e é nesse ponto que a inocência da gente... Então, por enquanto, você pode ficar chateado, triste com pessoas que tentam refletir e tentam ir a fundo, tentando entender causas, razões e painéis outros que marcam a vida com essas cores. Ah, não, mas eu sou religioso, eu creio em Deus, isso aí me agride. Caia fora, não escute. De fato, eu não estou aqui praticando o viés de confirmação que pessoas que são viciadas em religião precisam escutar a confirmação daquilo que acreditam, porque só sabem sustentar a vida e gerir o seu próprio psiquismo, rodando o seu conectoma do jeito que estão condicionados a rodar. Mas não é isso que a gente se propõe, e o convite do Flávio é no sentido da gente aprofundar o tema, e é isso que a gente está tentando fazer, ainda sabendo que, infelizmente, termino ferindo a sensibilidade, a suscetibilidade de muitos de vocês. Mas peço desculpas, posso estar errado em tudo que estou dizendo, mas pelo menos estou tentando ser honesto.